News. Eu trouxe aqui no programa a Melissa Kotovski. A Melissa é especialista em carreira, tem uma ampla atuação nesse meio. Fala um pouco sobre o aspecto comportamental também, o que é muito importante, porque tudo tem a ver, não basta você ser um bom profissional tecnicamente, se você também não for uma pessoa adequada onde você está e saber conviver com as demais pessoas. E a gente vai falar sobre isso. Por que tanta gente erra quando faz algumas resoluções de um novo ano, especialmente na parte profissional, não consegue fazer aquilo caminhar adequadamente, aquilo sair do papel mesmo? Tudo bem, Melissa? Obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Bom dia. Que bom dia. Tô bem feliz, né? Começamos bem o dia de hoje, pensando em carreira, pensando nesses movimentos. Vejo que tem uma boa notícia. Quem teve o privilégio de começar o ano só agora, pode estar descansado. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, como é importante a gente descansar também, né? Uhum. Tem um autor que eu gosto, que é o Covey, e ele fala assim, a gente precisa às vezes descansar antes de cansar. Então vamos começar com essa premissa. Não é para todo mundo que o ano está começando agora. Teve gente que já começou faz tempo. Eu, por exemplo. A gente já está no movimento faz um tempo. Então, o que é importante a gente ter em mente quando pensa num plano de carreira? O primeiro, vamos entender o que é um plano de carreira, né? Um planejamento estratégico, aonde eu defino quais são os pontos para minha evolução de carreira. É aonde eu quero chegar dentro da minha carreira. Isso a gente pode estar falando de cargos, pode falar de pontos de salário, pode falar de empresa, pode estar falando de várias coisas. O que eu vejo que muda a nossa vida quanto profissional é a gente entender onde que a gente quer chegar. Para isso, eu preciso ter clareza de quem eu sou e quem eu quero me tornar. A Melissa do futuro ainda não chegou, vamos pensar assim, daqui 5 anos eu quero ter uma carreira específica X, ser tal profissional, talvez aquela ainda não chegou. Como é que eu me preparo para chegar lá? Aonde que muitas vezes as pessoas erram é enxergar a carreira para fora, né? Aonde eu me encaixo e não qual é a carreira que cabe na minha vida. É claro que a gente tem movimentos, talvez dependendo do movimento de vida que eu tenho, eu não estou podendo pensar em carreira, eu tenho que pensar em pagar minhas contas. Então eu gosto de dizer que tem alguns níveis aí. O primeiro seria o emprego, que é onde eu estou ligada a um lugar pelo salário mesmo. E tá tudo bem, gente, não é um problema isso. Só que vamos ter clareza. Talvez o nosso primeiro emprego a gente entrou pelo salário para ganhar um dinheirinho ou para te sustentar. A partir do momento que eu tenho isso, que eu consigo melhor pagar minhas contas, eu começo a pensar melhor no futuro. Porque o planejamento de carreira, um plano de carreira, ele é de curto, as ações são em curto, mas é médio e longo prazo o resultado. Então eu vejo que as pessoas erram muito na preparação. Tem uma ansiedade de já querer o resultado, mas esquece que o caminho se faz caminhando. Ou seja, tem muita gente que erra até nessa imaginação. A pessoa pira demais nisso, né? Por exemplo, a pessoa está num ambiente lá corporativo, ela trabalha numa empresa. Eu quero ser presidente da empresa. Calma, às vezes sonhar demais também é um erro e faz ela se perder nesse meio do processo, você diria? Eu penso assim, a gente tem que sair do sonho, ir para um plano para ir para ação. Então eu quero ser um presidente de uma empresa, quem sabe eu abro a minha, então vai ser mais rápido do que eu chegar na presidência talvez de uma empresa familiar ou tradicional que leva-se um tempo. A gente tem que entender qual é o ambiente que eu estou inserido. Qual é o tempo que a empresa... Se a empresa tem plano de carreira, não é toda empresa que tem plano de carreira. E eu digo assim que existem pelo menos os dois tipos. O individual, que eu acredito muito, gente. Eu trabalho muito com mentoria de carreira porque eu acredito que a carreira é nossa. Então, a carreira é sua. Então, cuida da tua carreira. Não terceiriza para a empresa. A empresa tem os objetivos dela e o trabalho é uma troca que a gente faz. Então, tem empresas mais organizadas que têm um plano de carreira para os colaboradores, mas não é. A gente pode colocar aqui até a minoria, não é a maioria. Você diria que é importante também a pessoa cuidar, além... Tudo bem, eu estou pensando na minha carreira e preciso, evidentemente, sempre estar me atualizando, né? Me aprimorando tecnicamente como profissional. Mas o meu lado pessoal também eu preciso aprimorar, né? Numa empresa. Porque tem muita gente... Eu lembro que eu vi uma pesquisa tempos atrás sobre isso. Dizia mais ou menos que quase 70% das demissões no Brasil acontecem não por falta da competência da pessoa, mas por um lado comportamental. Ela não se dava bem com os colegas de trabalho, ela tinha problemas de relacionamento. Isso a pessoa também precisa pensar um pouquinho. Caramba, eu quero chegar em tal lugar, mas eu também preciso me aprimorar como pessoa nos meus relacionamentos? Sim, perfeito. E é uma necessidade, vamos pensar assim, hoje com inteligência artificial, com tecnologia, cada vez mais as atividades operacionais estão sendo feitas de uma forma mecânica.
O que mais a gente tem que desenvolver é o nosso lado humano, nosso lado empático, nosso lado relacional. O que as empresas mais procuram hoje quando a gente fala em competência? Com a questão de digitalização, a gente pode trabalhar em home office, não tem distância hoje, né? O que mais as empresas precisam? As pessoas têm que ter auto-organização. É uma competência que parece que a gente não fala muito, mas se a pessoa não sabe se organizar para trabalhar em casa, ela não produz. Ela não é produtiva. Como é que ela vai ter essa liberdade? Ela precisa saber trabalhar em equipe a longa distância, colaboração à distância. Então, a gente está falando muito de um momento de que necessita de grandes competências comportamentais. Não é que a técnica não é necessária, gente, mas geralmente é o que a gente mais foca. Em pós, em faculdade, em cursos técnicos. É mais fácil de se aprender, muitas vezes, dependendo do que a gente está falando. A habilidade, a competência, ela precisa muito de treino, de horas de treino. Então, eu preciso trabalhar algumas competências que são necessárias. Uhum. Eu lembro que eu já fiz até a reportagem sobre isso na Band, né, sobre falta de mão de obra qualificada. Mas que algumas empresas chegaram a um ponto de dizerem assim, olha, eu não estou nem querendo mais tanta qualificação, porque a qualificação eu dou aqui. Uhum. Eu pego o funcionário, eu treino ele, eu dou um curso de graça para ele. O que eu preciso é comprometimento. Então, para gente que acha que entra nisso que a gente está falando, né? Que o comprometimento é um aspecto comportamental da pessoa. Não é, claro que tem a ver com técnica, mas é mais um comportamento da pessoa dentro da empresa, né? Comportamento. Uma dos meus papéis de carreira é trabalhar como treinadora, né? Uhum. E muito dentro das empresas, dando treinamento de questões comportamentais, principalmente. Então, as empresas, vamos pensar assim, gente, não é todas as empresas. Claro. Às vezes, pequenas, médias, é um pouco mais difícil, mas médias também acontece o treinamento das competências técnicas e comportamentais. Então, hoje, o que se busca muito? Dependendo do cargo, claro, né? Mas precisa-se ter o comprometimento de muitas vezes acontecer assim. Comigo já aconteceu. Às vezes eu não tinha tal competência técnica, mas eu tinha um comprometimento que eu ia aprender em tanto tempo. E aprendia. E é isso que é necessário. O mundo está tão rápido, mas a gente não sabe tudo. Hoje o conhecimento é muito mais difundido, né? A gente tem as tecnologias. Se a gente não sabe fazer alguma coisa aqui, não sabe mexer em algum equipamento aqui, a gente pega na internet, por mais que não tenha tão a profundidade. Isso eu sinto falta. Muitas vezes a gente tem conhecimento técnico, mas não tem conhecimento profundo. Tudo superficial. Superficial. Por quê? Não sei mexer no microfone. Vou lá pesquise, mas eu não sei o tanto que vocês sabem. Então a gente também tem que entender qual é o nível de conhecimento que eu preciso ter. Vou dar um exemplo mais prático. Às vezes eu atendo algumas pessoas que querem uma transição de carreira. Elas querem subir de nível. Vamos imaginar, ela é analista, quer ser coordenador, o coordenador quer se tornar gerente. Primeira coisa que ele precisa fazer é mapear onde que ele quer chegar. Segundo, ele tem que entender como que são essas posições no mercado, quais os conhecimentos técnicos eles têm. Então, existe sim uma necessidade de conhecimento técnico. Qual? Segundo, qual o conhecimento comportamental? E um outro, qual é a força pessoal de cada pessoa? Porque eu não vou ser igual àquele outro líder X, Y, Z que tem na minha empresa. Eu vou precisar ser a minha versão, a minha autenticidade. Então, por isso, o autoconhecimento sobre as minhas próprias competências faz diferença. Tem áreas que estão mais em alta nesse ano, Melissa? Quais são as grandes áreas para o futuro? A área da saúde é uma. Então, dentro dessa área da saúde, questões de biomédica, cuidado com idosos. Tem uma pesquisa aí que no futuro do Brasil vai ter mais idosos do que crianças de 7 a 14 anos. Então, o país está envelhecendo. Então, áreas que cuidam de idosos é uma linha. A questão da parte tecnológica, né? Redes sociais, várias coisas, né? Piloto de drone, esses dias eu estava pesquisando, falei, olha que interessante, né? Que em várias áreas... Sabe que eu já pensei em comprar um drone, eu tô pensando tá seriamente. Super em alta. O problema é que falta só um detalhezinho, né? Entendi. É aquele detalhezinho só que falta, né? O ouvinte deve entender, o dinheiro, mas enfim. São áreas que a gente às vezes não pensa e está super em alta, desde na agronomia, em vários campos. A questão tecnologia, então saúde, questões de preparação para o futuro, né? Inclusive de competências. A educação eu vejo que não é uma coisa que se perde, porque sempre é necessário e sempre se renova, é um aspecto importante. Questões de sustentabilidade, competências e profissões que ajudam na sustentabilidade do mundo vão ser necessárias. Isso é importante, hein? Tema sempre em alta, né? Agora, uma dúvida que muita gente tem é o seguinte, como é que eu faço, por exemplo, eu já estou empregado, estou numa empresa... Estou ali naquela minha zona de conforto, ganhando meu saláriozinho e tudo mais, mas eu gostaria de
de me recolocar no mercado, de ser visto, de estar à disposição de outras empresas. Como é que eu faço isso sem, entre aspas, agredir a minha empresa, sem causar um mal-estar onde eu estou trabalhando? Sem o meu chefe, por exemplo, pô, mas você está aí já procurando emprego fora. Tem maneiras da gente se recolocar enquanto a gente está trabalhando? Eu penso que é um dos melhores cenários, inclusive. Por que isso? Se eu saio da minha empresa para me recolocar, existem fatores como ansiedade, a insegurança financeira e uma série de questões que quem está desempregado e procurando emprego sabe bem o que é isso. Se você tem a opção de procurar trabalho, ainda contratar, e não precisa ser quando as coisas estão ruins, tá? Tem que ser quando você não está tão satisfeito mais, quando aquilo não está te fazendo feliz, ou quando você não desenvolve mais as habilidades. Tem pesquisas que dizem que as pessoas saem dos trabalhos ou por causa dos seus líderes, ou o primeiro ponto é por causa que elas não estão crescendo. Isso a gente não está falando só de hierarquia, mas desde o desenvolvimento de habilidades. E o terceiro fator envolve questão salarial. Então, tem uma pesquisa que para o Brasil, para o brasileiro, é mais importante evolução na carreira do que salário. Interessante, né? Então, se a gente for ver, é necessário crescer. Então, vamos lembrar, é uma questão de mindset. Eu não tinha, no começo da minha carreira, eu não tinha esse mindset, que a carreira é minha, não é da empresa. A gente faz uma troca ali. Uma troca de eu dou uma energia e eles me dão as habilidades, eles me desenvolvem. Então, é uma troca. Então, se a gente coloca que a carreira é da empresa, eu fico nesse dever, sabe? Eu devo para a empresa. E não é isso, gente. A carreira é nossa. Cabe a nós desenvolver, mas sair de uma forma positiva. Eu já saí de uma empresa na época que eu era CLT e depois eu fui treinar todos os gerentes da época, né? Numa determinada época dessa mesma empresa. Então, a gente pode sim sair bem. Quando a gente fala em procurar, e aí vem muita questão de recolocação, é você se preparar, ter um bom currículo, saber os seus pontos fortes, saber o que quer fazer, porque quando a gente fala em transição, eu tenho que saber do que eu quero mudar. É de líder, é de empresa, é de cargo, é de profissão, por exemplo. Eu sou advogada e quero ser médica, estou mudando completamente. Tudo isso depende muito do que eu tenho que estudar, o que eu quero me preparar. Então, por isso que a gente fala em preparo, né? Do que eu quero me tornar. E quem está na empresa, e você falou na questão salarial, e está insatisfeito em relação ao seu salário, né? Pessoa insatisfeita e tudo mais, e quer ganhar, puxa, eu estou fazendo tanta coisa, meu chefe parece que não está percebendo, ou eu não estou conseguindo passar essa minha necessidade de que o meu salário é pouco e eu acho que eu mereço ganhar mais. Como é que fazer isso de uma forma estratégica, sem ir lá e esmurrar, né, a porta do chefe? Pô, me paga mais aí, mano. Eu acho que não é a maneira mais adequada, acho que tem um jeitinho certo de você tentar demonstrar isso. Sim, tem. Eu penso que uma das grandes habilidades que falta hoje, Rodrigo, uma ótima pergunta, é as pessoas aprenderem a se vender. Inclusive quando estão trabalhando. Então, a gente falou da recolocação, eu digo assim, né? Quando a pessoa está contratada e ela quer mudar, seja para mudar de empresa, mudar de cargo, faça com que a tua empresa seja o patrocinador do teu sonho. Você tem que dar um significado para essa empresa. Se você está insatisfeita com a tua empresa, seja por causa do salário, dê um significado para ela, até você conseguir algo melhor ou conseguir se vender melhor. Porque eu entendo assim, o que passou, eu já fui pago por... Agora eu tenho que trabalhar os resultados. Existem momentos para a gente pedir aumento de salário. Existe, como diz você, tem técnica para isso. A primeira delas é saber se é o melhor momento e cenário da empresa. A economia está boa da empresa? A empresa atingiu bons resultados? Tem caixa para isso? Esse é um dos fatores que eu tenho que analisar. Segundo, peça aumento de salário quando está em alto os seus resultados, não quando está em baixo. Então, assim, não deixa ficar na insatisfação lá embaixo, porque às vezes você não está demonstrando resultado. Eu preciso aprender a demonstrar os meus resultados. Geralmente, para os meus mentorados, eu digo assim, né? Quando eles querem subir de nível de carreira. O teu líder ou as pessoas que te promovem, sabe os resultados que você dá? Muitos dizem que não sabe o quanto que eles sabem. Não, eu acho que eu estou bem, os meus feedbacks estão sendo bem, ou ninguém me falou nada, então acho que eu estou bem. Às vezes não sabe. Eu preciso aprender a vender os meus resultados. Um exemplo, quantas entrevistas vocês fizeram? Quantas questões de qualidade vocês tiveram? Quantos são os indicadores de vocês? Eu preciso levantar indicadores e mostrar os meus resultados, primeira coisa. Segundo, quais são as expectativas de futuro? O que eu vou fazer para melhorar os resultados da minha empresa? Então, a partir do momento que eu peço um aumento de salário não é só, eu não estou pedindo pelo que passou, eu estou fazendo uma negociação.
olha, eu enxergo que está assim, eu quero melhorar tal coisa. Eu entendo que é importante isso. Alguns outros aspectos também. Pesquisa o teu cargo, pesquisa mercado, mas seja muito organizado nesse sentido. Não adianta eu pegar uma empresa que eu trabalho, que é pequeno porte, e investigar o salário de uma empresa de grande porte, que é o mesmo nomenclatura de cargo. Não dá match, né? Não dá certo. Então, pesquisa mercado, veja os combinados que foi feito com você. Às vezes a empresa não está cumprindo. Ia aumentar depois de 3 meses, não foi feito. Mostra os seus resultados, recorda aquele combinado que foi feito, mostra a pesquisa de mercado, sabe? Então, envolve alguns aspectos. 7h50, temos um intervalinho, a gente volta já já, lembrando, estamos aqui com a Melissa Kotovski, especialista em carreiras. Aproveite que dá tempo ainda de você tirar sua dúvida com a Melissa, se você está nesse dilema profissional, quer mudar de ares, quer pedir demissão, não sabe como, tem essa também, né? Pedir demissão também tem que ser feito com cuidado para você manter a porta aberta. Eu penso assim, também, né? Sim. Você vai lá, não aguento mais e tal, isso aqui todo mundo é incompetente. Você tá fechando uma porta para você e a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco a gente volta com a Melissa Kotovski, participe com a gente, mande o seu recado aqui, nosso WhatsApp, lembrando, 419 9277 0063. Intervalinho, voltamos já. 7h53, já estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, registrando vários ouvintes aqui que participaram com a gente. Tem aqui o nosso ouvinte, o André, mandando fotos aqui do seu dia, dentro do carro, ouvindo a Rádio T, muito obrigado. Reinaldo Ataíde também na audiência, mandou uma foto lá, como a gente pediu, de Palmital, em São Paulo. Olha só, tudo chuvoso por ali. Muito obrigado, Reinaldo, também pela sua audiência. Telêmaco Borba, o pessoal escutando a gente. A Mila Costa mandou foto do céu nublado por ali. Ela diz que acompanha todas as manhãs. Muito obrigado, Mila, pelo carinho. O nosso Gederson Peta, o Preto de Londres, nossa audiência internacional aqui no programa. Só que ele está ouvindo em Maringá, então ele está por aqui. Obrigado, Preto, pela sua participação. O pessoal de São José dos Pinhais também mandando foto do trânsito. Região ali, acho que da Avenida das Torres, né? O Márcio. Vindo para Curitiba, São José dos Pinhais, Curitiba, e o trânsito intenso por ali também. Muito obrigado pela audiência de todos. Estamos aqui com a Melissa Kotovski, que é especialista em carreira. Ela fala muito sobre essa questão comportamental também, que acho que tem tudo a ver. E eu até comentei no bloco anterior, tem um jeito de você pedir aumento e tem um jeito de você até pedir demissão da empresa, caso esse seja o seu propósito de mudar de ares. Que primeiro que acho que para pedir demissão a gente já tem que ter algo engatilhado na sequência também, né, Melissa? Porque é um erro, não aguento mais, vou pedir, vou ficar um tempo em casa e daí eu procuro outra coisa. E tem muita gente que faz isso. Depende se a pessoa tem um planejamento financeiro que cubra seus custos, que tem tudo isso, né? Cada um tem um movimento, mas se ela tem uma organização, ela vai ter mais paz de espírito até para não pegar o primeiro trabalho por causa de uma necessidade financeira. A gente estava falando da questão até das demissões, né? Eu vejo que é tão importante quanto entrar é o saber sair. E aí a gente falou um pouquinho de entrevista, né? É importante o cuidado, quando você está fazendo entrevistas para o mercado, realmente é importante você cuidar da tua carreira durante ali. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim, né, pelas redes sociais, Melissa, eu conto para o meu líder que eu estou fazendo entrevista ou eu não conto? Eu já vi cenários assim, que o líder superentendeu e teve líderes que não entenderam. E aí põe a tua carreira em risco. Eu penso que é um risco. Então, às vezes, o que é importante fazer nessa saída, por exemplo, nas entrevistas, procura conversar com o entrevistador formas de você não usar o teu ambiente ou o teu horário de trabalho para fazer as entrevistas. Faz depois do horário, faz na hora do almoço. Hoje a gente tem a questão do online. Então, eu penso que às vezes não tão declarado é melhor. No momento, quando vai sair, às vezes negocia com o teu próximo contratante um tempo para você poder sair, por exemplo, uma semana, alguns dias, para você entregar todos os teus projetos, entregar tudo que você tem que entregar e fazer uma boa saída, com qualidade. Eu não indico pelo menos que é o momento de lavar roupa suja, como você diz aí, né? Xingar todo mundo, falar mal de todo mundo, falar mal da empresa. Toma muito cuidado com isso, porque quando a gente fala em fechar a porta, às vezes eu não estou fechando a porta só com o empregador, mas eu tenho os colegas de trabalho.
Se eu queimo meu filme com vários colegas de trabalho, às vezes eu perco momentos de indicação, É exatamente isso que eu ia né? falar. Relação, às vezes alguém pode me chamar para trabalhar. Então, hoje, o que a gente precisa cuidar muito é do nosso network. O network nos ajuda muito. É claro que mesmo, digamos que eu queira trabalhar aqui, você me indica, eu vou passar por um processo seletivo, mas existe uma questão cultural nossa, do Brasil, que é a questão da confiança pela indicação. Se você me indicar um restaurante X aqui perto, eu vou achar melhor do que buscar um restaurante que eu não conheço. Então, a nossa cultura, ela favorece isso. Então, lembra disso, faça boas relações, saia bem da tua empresa, porque o mundo dá tanta volta, a gente nunca sabe, né? Exatamente. Redes sociais, de que forma elas ajudam? Por exemplo, LinkedIn, outros sites. O LinkedIn é o principal site profissional ligado assim. Vale a pena investir nessa ferramenta? Eu conheço pessoas que se deram bem com o LinkedIn e pessoas que fazem um perfil e, cara, eu nunca consegui nada, é sempre pelos contatos que eu tenho mesmo, pessoais que vão me indicando e eu vou conseguindo trabalhos assim. O que você diria, Melissa? Eu, por exemplo, nas mentorias que eu trabalho, eu sempre indico para os meus mentorados trabalhar o seu LinkedIn, pelo menos o seu LinkedIn. Por que isso, gente? É trazer visibilidade. A gente precisa aparecer quando a gente quer fazer qualquer coisa. Vamos lembrar, a gente tem que aprender a se vender. Mesmo sendo um CLT, eu tenho que aprender a vender. Porque eu vendo projeto, eu vendo ideia, eu me vendo. Então, se eu tenho uma competência, eu tenho autoconhecimento, tenho base, eu vou me vender de uma forma muito congruente. Quando a gente fala em redes sociais, a gente tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, entender qual o meu objetivo com aquela rede social. Então, se eu quero ter visibilidade no mercado, eu quero procurar novos trabalhos, isso ajuda muito, muito mesmo. Alguns cuidados, né? Entenda, se e nós somos amigos lá, por exemplo, no LinkedIn, eu curto uma vaga X, eu curto um comentário de uma vaga que me interessa, você pode ver essa minha curtida ou o meu comentário. Então, toma cuidado com essas questões dessa comunicação na rede social. Mas eu gosto de indicar, tem um LinkedIn, né, um perfil bem organizado, saiba as estratégias para ele ser atrativo. Muitos recrutadores usam o LinkedIn para chegar nos perfis das pessoas e chamar para entrevista. Toma muito cuidado com o que você posta, inclusive nas outras redes sociais, porque muitas vezes as pessoas vão pesquisar. Se eu pesquisar lá o Rodrigo, o que eu vou achar? No Instagram, no Face. Então, o recrutador, ele também pode pesquisar. Então, toma muito cuidado com o que você está colocando. Tem uma bio bem legal no LinkedIn, falando principalmente do LinkedIn, né? Tem uma foto que seja importante, que pareça realmente você, coloca os seus principais qualificações. O LinkedIn é basicamente um currículo, ele não é só usado para isso, ele é uma das grandes ferramentas hoje para negócio, mas ele é muito utilizado também para recrutamento. Melissa, tempo esgotou, tava uma delícia esse papo, eu tinha mais umas 29 perguntas para fazer para Melissa. Mas o bom é esse da entrevista, quando fica aquele gostinho de quero mais, porque deixa aqui o seu contato para as pessoas que querem tirar alguma dúvida contigo, por favor. No Instagram vocês me acham pelo Melissa_Kotovski, no LinkedIn Melissa Kotovski, vocês me localizam facilmente. Obrigado. Contem comigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rodrigo, uma delícia estar aqui. A gente falou hoje de carreira e amanhã, recado para você que está nos ouvindo, a gente vai falar sobre planejamento financeiro, que também é algo muito importante na nossa vida. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã, 6:50, aqui com mais um T-News. Valeu demais, ótima quinta-feira a todos, até amanhã.